Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui para fazer um programa de excelência para todos vocês e como você que já acompanha a nossa programação, Gente da Gente, tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada, algo que ressalta aos nossos olhos, E é exatamente sobre isso que eu venho falando, Mas eu quero revelar esse personagem, mas não sou eu, nunca é comigo, mas com uma pessoa muito querida. Então traz para nós quem será o nosso personagem de hoje. Minha vida sempre foi tentar evitar os olhares e os comentários. Eu sabia bem o que eles diziam sobre mim. A minha história era cheia de curvas, marcada por escolhas, perdas, e eu tinha uma sede que ia além da sede física. Mas houve um dia onde eu esperava só mais um momento rotineiro e de solidão. Mas naquele lugar eu encontrei alguém, um homem, que surpreendentemente conversou comigo. E não qualquer palavra, não era uma conversa simples, enfim. Ele realmente ofereceu uma fonte que jorra e que transforma. Por mais que ele me perguntasse, era nítido que ele conhecia tudo sobre mim, cada parte da minha história, até aquela que eu não contava para ninguém. E ainda assim, ele falou com ternura e verdade. Eu cheguei ali com muita vergonha e com sede, mas pude sair leve e carregando um cântaro, mas também uma mensagem de salvação. Eu me tornei uma grande anunciadora daquele evangelho e pude ser voz para muitos que antes me desprezavam. Eu sou a mulher samaritana. Bom, agora já não é mais segredo para ninguém. O nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje é a mulher samaritana. Exatamente, aquela mulher conhecida que foi até o poço de Jacó retirar água daquele poço. Mas quem é que ela encontra ali naquele exato momento? Pastora, coincidência? Não. Propósito, promessa, transformação. É isso mesmo, ela encontra Jesus, aquele que poderia e pode até os dias de hoje dar a ela, a você, a mim, a cada um de nós, a todo aquele que quer beber dessa água, uma água chamada água viva. Foi exatamente isso que aquela mulher, ela recebeu da parte de Jesus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo é o 5, a Bíblia diz que Jesus chegou até aquela cidade. A cidade samaritana lá, E a Bíblia diz que Jesus então deu uma paradinha. Olha o que diz aqui em João 4, verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, perceba bem, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, exatamente ao meio-dia. Bom, podemos dizer que Jesus estava ali, num lugar estratégico, automaticamente ele, por ser quem ele era, Jesus, e continua sendo Jesus, o verbo vivo, o autor e consumador da nossa fé, exatamente ele, então, naquele lugar, cansado, já estava ali, em pleno exercício do ministério dele. A Bíblia Sagrada relata que ele dá aquela descansadinha, aquela paradinha ali. Quem é que chega naquele exato momento? Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus perguntou para ela, Pediu, dá-me de beber. Vamos dizer que ela ficou até meio constrangida na hora, porque os judeus não se davam com o samaritano. E quando ela vê ali Jesus pedindo, dá-me de beber, ela começa a identificar alguns pontos ali. Olha o que diz o verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, que interessante, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela estava falando exatamente com aquele, que poderia dar a ela água viva. E da onde ela tirava essa água, pastora? De um poço chamado Poço de Jacó. Todos nós sabemos que Jacó significa engano. Então, automaticamente, trazendo uma revelação para o lado espiritual, ela estava tirando uma água, de um poço chamado Poço do Engano.
Quantas pessoas estão bebendo da água morta, do poço do engano, estão sendo enganadas, estão ali equivocadas, estão ali vivendo uma vida perturbada, uma vida opressora, uma vida de vergonha, uma vida, né, completamente devassa, promíscua, dissoluta, mas ela se encontrar ali com Jesus, aquele que pôde dar a ela de beber água viva, não morta, porque aquele poço do engano fazia ela ficar ali numa vida enganosa. Por que enganosa? Você vai compreender isso mais à frente, né? Porque logo você vai reparar que ela começa a ver alguns detalhes, porque Jesus vai dando a ela uns toquinhos e vai revelando a ela que ela já havia tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Ou seja, ela já estava no 6º relacionamento, enganada, né? E se enganando, porque ela achava, como nos dias de hoje, nos dias atuais, quantas mulheres ela se associa, mora com uma pessoa e ela fala assim, sou casada. Já casou, fulano? Já me casei. Não casou, não. Ela só mora junto, ela é juntada, mas casada, né? A questão igual o pessoal fala, amigado com fé, casado é. Epa, não é bem isso, né? Quem é amigado, quem é casado, quem é desquitado, viúvo, solteiro, cada um tem ali, né, no seu posicionamento. Ou seja, uma pessoa casada, ela realmente tem uma certidão de casamento, dizendo ali, não, eu agora tenho, né, até o meu nome foi transformado, o meu sobrenome agora, eu carrego o nome do meu cônjuge, é diferente, né, uma pessoa amigada, ou seja, essa mulher, ela estava bebendo de uma água de engano, mas nós vamos falar muito mais sobre isso no próximo bloco, porque agora eu quero chamar um break, daqui a pouquinho nós já estamos de volta, acompanhe conosco, não sai daí. Bom, de volta ao nosso programa, Gente da Gente. Olha aqui, você que está chegando agora, que nunca participou do programa. O programa ele tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada e hoje a referência bíblica está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Estamos falando do personagem da Bíblia Sagrada, a mulher samaritana, a mesma que foi até ao poço de Jacó, ao poço do engano, né? Eu tenho falado que é poço do engano porque Jacó, né? Ele viveu de engano ali, enganando o seu irmão Esaú. Então, queridos, essa mulher, ela deu muita sorte? Não. Ela viveu, foi uma grande promessa. Mas por quê, pastora? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele, cansado, dá uma paradinha ali em Sicar, né? A Bíblia diz aqui no João 4, verso 6, né? Aliás, o verso 5, que ele vai até uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. E ele para ali. E quem é que chega naquele exato momento para buscar água? A mulher samaritana. E ela fica assim, ela reage de uma forma, né, muito espontânea, dizendo, olha, mas, né, como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus consegue ali, né, dar ali uma, né, manipular de uma forma tão linda e alcançar o coração daquela mulher com uma grande transformação, porque ela passa a beber a água viva ao invés da água morta, né, que era a água do poço de Jacó, a água do engano. E o que acontece? Ela tem uma vida de adoração a Deus, uma vida de transformação. Queridos, vale a pena eu ressaltar aqui, através de João capítulo 4, que assim como essa mulher viveu há anos, né? Há anos e anos da vida dela, bebendo de uma água morta, se podemos dizer assim, do poço do engano, e logo ela conhece a Jesus, se aproxima de Jesus e passa a ter uma vida transformada, não será diferente contigo que me assiste agora, não será diferente com vocês. Mas por quê, pastora? Porque todo aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, Ele é galardoador, Ele é recompensador dos que o buscam. E aquela mulher então começou a buscar, começou a se envolver, começou a adorar ao Senhor Jesus. Naquele momento, Jesus teve água viva para dar a ela. E ele fala para aquela mulher, né? Ele consegue
identificar os problemas que aquela mulher passava, enfrentava nos seus relacionamentos pessoais e conjugais, né? Porque ela teve 5 maridos e Jesus expressa isso para ela. Mulher, tiveste 5 maridos e o que tu tens não é teu. E ela fala, vejo que tu és profeta. Mas por quê? Porque ele foi no ponto crucial. E ele foi no ponto-chave que aquela mulher estava enfrentando, né? E provavelmente era uma mulher, né, que aparentemente era feliz, mas vivia sendo enganada e enganando a muitas outras pessoas. Provavelmente era uma mulher infeliz no quesito, né? Vida sentimental, não se dava bem, não se envolvia, não conseguia ter êxito, não conseguiu formar ali uma família, foi ali, né, vivendo ali uma história com um homem, 2 homens, 3 homens, né, ao ponto dela achar que ela teve 5 maridos. Estava no 6º e não conseguia montar, formar ali aquilo que nós conhecemos como uma instituição criada e ordenada por Deus, que é uma família. Mas automaticamente, quando ela conhece a Jesus, Jesus dá àquela mulher uma oportunidade de transformação, de mudança, de renovo. E é isso que acontece na vida de todas as pessoas que se aproximam de Jesus com o intuito de beber dessa água, a água da vida, não água morta, mas viva, uma água que vai estabelecer a pessoa, uma água que vai transformar, restaurar, curar, libertar, renovar. É uma água transformadora. Exatamente isso. Olha o que diz aqui, continuando, aqui em João, capítulo de número 4, agora, né? Versículo de número 19. Olha o que ele diz. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela conseguiu identificar isso também em Jesus. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha o que Jesus diz para ela. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vos adorareis a que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que coisa linda, até hoje. Até os dias de hoje, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Olha, que você possa, então, né, começar a se identificar um pouco mais com esse relato e procurar entender que Ele é aquele que não muda e não mudou. Ele é imutável, Ele continua sendo o mesmo. Deu água de beber àquela mulher, água viva, e quer dar água viva a você também. Mas vamos agora, tá? Nesse momento, nesse exato momento, vamos saber como é que seria a mulher samaritana nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu venho de uma origem muito humilde. Por muitos anos eu fui auxiliar de limpeza, uma profissão invisível aos olhos de muitos, mas digna e cheia de humanidade. Quanto aos meus relacionamentos amorosos, é complicado. Tenho um histórico bem conturbado e já fui julgada muitas vezes e pouco compreendida. Fui mãe cedo, com pais diferentes e precisei cuidar sozinha da casa, da vida. Carregava nas costas o peso dos olhares, do preconceito e da própria autocrítica. Minha autoestima foi muito ferida, eu sentia na pele o que era rejeição. Nem me dei conta, mas em dado momento eu me afastei da minha fé e talvez por ter sido excluída ou tratada como menos digna. Mas uma coisa é certa, eu nunca perdi a sede por algo maior. Certa vez eu passei a frequentar um grupo de apoio e nem sabia que era da igreja. O fato é que passei por uma reconstrução, me senti vista de verdade. E a vergonha que eu sentia deu lugar à liberdade. E a minha voz se tornou um instrumento de transformação. Pude me tornar referência na cidade onde eu vivo. A minha sede foi saciada, disso eu tenho certeza. Eu sou uma mulher samaritana nos dias de hoje. Bom, agora todos já sabem como é que seria a mulher samaritana nos dias atuais, nos dias de hoje. Pois é, minha palavra efeito para todos vocês é que o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Continua liberando a água viva, continua manifestando a graça, a misericórdia, o perdão e o poder dele sobre a vida de todo aquele que se achega diante dele. E olha, você pode ter absoluta certeza que a hora que você se achegar diante dele,
Ele vai ter água preparada para você beber também e ser muito bem-sucedido e saciado dessa sede. Olha, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!